Vamos começar a semana 3 de atividade do seu PET. E aí eu quero, antes de tudo, fazer com calma uma aula com gráficos para que vocês entendam com calma e com atenção a importância de se analisar os gráficos dentro do estudo do movimento. Começando então com essa informação que a gente já estudou em outras semanas, que é a respeito do movimento uniforme. O movimento uniforme ele tem uma característica principal, que é o fato da velocidade ser igual a uma constante. Isso quer dizer que a velocidade ela não muda em qualquer intervalo de tempo, ok? Mas além da velocidade ser constante, ou seja, ser igual a todo tempo, nós temos também que essa velocidade ela pode ser calculada como sendo delta S, ou seja, a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância. Lembrando que a distância, o ΔS, também pode ser chamado de d, ok? Então fica d dividido por t. E aqui nós temos a unidade de medida da velocidade, que é a medida de distância, dividido pela medida de tempo, ok? Então, metros por segundo. Outra informação importante que nós temos dentro do movimento uniforme é chamada de função horária. Essa função ela é uma equação matemática. Ela é uma função horária porque é uma função que depende do tempo. Essa aqui é a função horária da posição ou da distância, ok? Porque nós podemos, através dessa equação, determinar a posição em momentos futuros do objeto. Essa função ou essa equação ela diz que a posição final de um objeto, em função do tempo percorrido, vai ser a posição inicial do objeto S0 mais o valor da velocidade vezes o tempo. Uma outra informação relevante dentro do movimento uniforme foi a classificação do movimento. O movimento ele foi classificado como sendo progressivo. E nessa classificação de movimento progressivo, nós temos que o ΔS, ou seja, a distância percorrida, é maior do que zero. Isso quer dizer que o objeto está se afastando da origem. E, logo, a gente tem, então, que a velocidade ela é positiva, ou seja, maior do que zero. Outra classificação que a gente tinha para o movimento, além do progressivo, é o movimento classificado como sendo retrógrado. O movimento que é classificado como sendo retrógrado, ele tem as distâncias percorridas ΔS sendo valores menor do que zero, ou seja, números negativos, ok? E a velocidade ela é menor do que zero também, ok? Bom, com essas informações do movimento uniforme, eu quero estudar aqui alguns gráficos junto com você. O gráfico, ele nada mais é do que a representação de dois eixos que se cruzam, e esse ponto onde os eixos se cruzam é o ponto zero. Você provavelmente já estudou isso na matemática. Ok? Nós vamos ter que, aqui na física, o eixo da horizontal, ele sempre vai medir para a gente o tempo. Então, no primeiro gráfico, eu quero estudar junto com você um gráfico em que no eixo da horizontal nós vamos medir o tempo e no eixo da vertical nós vamos medir a posição ou a distância percorrida S. Certo?
Portanto, se esse gráfico ele vai medir o S e o T, esse gráfico nós vamos chamar ele de S versus T, ou seja, posição versus o tempo. Para a gente poder traçar o gráfico, a gente sempre faz com uma régua, ok? Nesse caso aqui, nós vamos representar algumas retas. Eu quero representar aqui, junto com você, nesse primeiro gráfico, essa reta aqui. Essa reta aqui nesse gráfico, ela quer dizer uma informação importante. Vamos interpretar essa informação. Essa reta em azul posicionada nesse gráfico de posição por tempo do movimento uniforme quer dizer que, quando o tempo for igual a zero, a posição inicial do movimento S0, vamos colocar aqui apenas alguns números para que o gráfico ele faça sentido, tá? Vamos supor, se aqui é 0, aqui nós vamos ter o valor 1, aqui é o valor 2, por exemplo. Então, essa reta em azul está me dizendo que esse posição inicial do objeto, ou seja, o S0, a posição quando o tempo vale 0, é igual a 2 metros, certo? Bom, essa reta ela pode estar posicionada de maneiras diferentes, mas essa inclinação da reta está me dizendo que, para esse gráfico, o movimento é progressivo, ou seja, conforme o tempo vai passando, ou seja, conforme o valor aqui do tempo ele vai aumentando, ou seja, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o objeto ele vai aumentando a distância percorrida. Portanto, ele está se afastando da origem, o movimento é progressivo. Essa reta ela pode estar posicionada de outras maneiras. Por exemplo, nós podemos ter essa reta aqui. Se a reta estiver num gráfico posicionada dessa maneira, nós podemos entender que nessa posição, essa reta quer dizer que quando o tempo vale 0, a posição inicial do objeto também vale 0, ok? Porque a reta está posicionada no ponto onde o tempo vale 0 e aonde a posição vale 0. Então, aqui o S0 é 0 metros. E essa reta também poderia estar posicionada aqui para valores negativos, certo? Bom, então aqui está mostrada uma possibilidade do gráfico da posição versus o tempo para um movimento progressivo. Pode ser uma reta assim ou assim, certo? E tem infinitas outras possibilidades. Vamos lá, eu quero mostrar aqui ao lado uma outra possibilidade de gráfico para você. Nesse gráfico aqui, eu quero mostrar um gráfico em que você relaciona o tempo percorrido com a velocidade do objeto. Nesse gráfico de velocidade por tempo, nós vamos dar o nome de um gráfico V versus T, ou seja, velocidade versus o tempo. Acontece que no movimento uniforme, como a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda, nós temos que descrever uma reta nesse gráfico em que, para cada valor de tempo percorrido, nós temos sempre o mesmo valor de velocidade. Bom, eu vou desenhar aqui uma reta para que sirva de exemplo para o nosso estudo. Vamos supor, então, traçando aqui uma reta com a régua, dessa maneira. Bom, perceba, pessoal, conforme nós temos aqui diferentes tempos marcando aqui nessa reta, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para todos os tempos, nós sempre vamos ter um mesmo valor de velocidade, que nesse caso aqui é 1, 2, aqui nós temos o valor, por exemplo, 3. A velocidade sempre medido em metros por segundo. Então perceba que interessante, essa reta aqui,
ela está dizendo para a gente nesse gráfico de velocidade por tempo que cada vez que o tempo ele aumenta um pouquinho, ele sempre vai retornar o mesmo valor de velocidade. Se nós pegarmos lá para frente um tempo igual a 20 segundos, nós vamos ter o mesmo valor de velocidade. Certinho? Então, fique atento que no gráfico do movimento uniforme, se você está representando a velocidade pelo tempo, você vai então ter sempre uma reta que é paralela ao eixo do tempo, certo? Feito isso, então, quero aqui, junto com você, fazer mais comentários relevantes acerca da análise desse gráfico, ok? Esse gráfico aqui, vamos pegar, por exemplo, um tempo igual a 3 segundos, e nós podemos perceber, então, que aqui nós temos delimitado, e eu vou pintar essa área dessa figura geométrica, nós temos aqui uma área de uma figura geométrica que tem um lado igual a 3 e outro lado igual a 3. Tá? Então, isso aqui ó, é uma figura geométrica com lados iguais que a gente reconhece como sendo um quadrado. No gráfico de velocidade por tempo, nós temos aqui uma informação relevante que, para esse gráfico aqui em específico, a área da figura vai ser igual ao ΔS. Bom, a pergunta interessante que a gente pode se fazer nesse momento é: como que eu sei que a área dessa figura é igual à distância percorrida? Pessoal, eu quero que você lembre lá da nossa relação, tá? Em que nós temos a velocidade sendo calculada como sendo ΔS dividido por tempo. Pois bem, dessa relação, nós podemos então escrever que a distância percorrida ΔS, ela vai ser o valor da velocidade multiplicado pelo valor do intervalo de tempo percorrido, tá bom? Que esse intervalo de tempo a gente chama de ΔT, tá bom? Então, essa relação que eu estou escrevendo aqui é a mesma relação da velocidade. Acontece que eu estou isolando a distância ΔS. E o ΔT que estava dividindo passou multiplicando a velocidade. Então aqui nós temos uma relação muito importante que tem tudo a ver com essa relação aqui em laranja que eu estou mostrando, em que fala que a área dessa figura geométrica é igual à distância percorrida. Essa distância percorrida não é exatamente velocidade vezes tempo? Perceba que ali na área da figura, que eu estou afirmando para você que é igual a ΔS, nós temos, como que nós calculamos a área de um quadrado? A área de um quadrado a gente pode calcular como sendo lado vezes lado, ou seja, se você pegar um lado desse quadrado, que é esse lado aqui em branco que vai de 0 até 3 segundos, e você pega o outro lado do quadrado, que é esse lado aqui, ó, que vai da velocidade 0 até a velocidade 3, então você tem aqui lado vezes lado, que é o mesmo que ΔT, ou seja, intervalo de tempo para esse lado, e mudança aqui da velocidade para esse lado. Ou seja, um lado chama tempo, um lado chama velocidade. Por isso a área pode ser calculada como sendo a distância e nós calculamos como sendo velocidade vezes tempo, ok? Velocidade vezes tempo, certinho? Quero mostrar também um terceiro gráfico para você. Nesse terceiro gráfico, a gente tem aqui a representação importante do conceito de aceleração em diferentes intervalos de tempo. Esse gráfico aqui ele é mais simples porque nós sabemos que no movimento uniforme a velocidade ela é constante, a velocidade não muda. Portanto, esse fator de aceleração ele não existe no movimento uniforme. E então, nesse gráfico, nós vamos com a régua representar uma aceleração que é sempre igual a zero. Então eu vou lá no ponto onde é igual a zero
e nesse ponto onde é igual a zero, eu traço a reta da aceleração. Então, ó, a aceleração ela tem sempre esse valor aqui. Ó. Conforme o tempo vai passando, os valores da aceleração é sempre o valor igual a zero. Portanto, nesse gráfico, que nós chamamos de um gráfico de A versus T, ou seja, aceleração versus tempo, nós temos aqui uma reta em cima do eixo do tempo, indicando que para cada valor de tempo, a aceleração é sempre igual a zero. Ok? Bom, perceba que são muitos detalhes a respeito de gráfico e nós ainda não terminamos. A importância disso é que nós podemos ver que muitas informações do movimento podem ser representadas através de um gráfico e nós vamos continuar fazendo aqui a representação de mais 3 gráficos. No entanto, esses gráficos aqui, eles têm algumas representações parecidas e outras diferentes. Por exemplo, aqui, nesses outros 3 gráficos, o eixo da horizontal, ele continua sendo a medida de tempo, ok? Os outros 3 eixos, eles continuam representando para a gente a posição, como era nesse gráfico. Esse gráfico aqui, ele continua representando a velocidade no eixo vertical e aqui nós continuamos representando a aceleração. No entanto, para esse gráfico aqui, eu quero representar o movimento que a gente classificou como sendo retrógrado, ou seja, quando a distância percorrida ela é menor do que zero. Então, nesse tipo de representação, vai aparecer nesse gráfico para a gente, que é um gráfico de posição versus tempo, uma reta que pode ter esse jeito aqui, ó. Vamos fazer ela em azul também, para ficar bonito igual o gráfico de cima. Está aqui uma possível representação de um movimento retrógrado. A gente percebe que quando o tempo vale 0 segundos, a posição aqui, ó, é uma posição igual a, vamos colocar números novamente, 1, 2, 3 metros. Então, essa reta representa também um movimento em que o S0, ou seja, a posição inicial, vale 3 metros. Mas, perceba algo importante. Conforme o tempo vai passando, 1 segundo, 2 segundos, olha aqui, por exemplo, em 3 segundos. Quando o tempo é igual a 3 segundos, a posição do objeto já não é mais 3 metros, já é igual a 1 metro. Então, para esse tipo de movimento, em que nós temos então um gráfico de posição versus tempo, esse movimento ele é retrógrado, porque conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo os seus valores, e nesse movimento nós temos um objeto que está se aproximando da origem do movimento. Certinho? Beleza. Vamos mais. Essa reta ela pode estar em diferentes posições, mas é importante que você perceba que se o movimento ele é retrógrado, essa reta ela tem sempre uma inclinação com essa mesma característica. Certo? O movimento progressivo, a inclinação da reta tem sempre essa característica. Nós dizemos que aqui é uma inclinação positiva. Eu falo para os alunos que essa reta aqui ela parece uma subida, ok? Partindo aqui do ponto zero, isso parece uma subida. Essa reta aqui, partindo aqui do ponto do tempo igual a zero, ela parece uma descida, certo? Então, no movimento progressivo, a reta tem sempre essa inclinação, parecendo uma subida, e nesse movimento aqui, que é o movimento retrógrado, a reta tem essa inclinação parecendo uma descida, certo? Beleza. Eu quero comentar com você também o gráfico da velocidade nesse movimento. Esse movimento, como ele é retrógrado, vamos aqui relembrar, no movimento retrógrado a velocidade é o quê?
menor do que zero. Portanto, quando a gente for pegar a nossa régua e representar a velocidade nesse tipo de gráfico, nós temos que representar a velocidade não aqui nesses pontos, mas sim nos pontos que estão abaixo do eixo do tempo aqui, ó, porque aqui nós vamos ter os valores negativos. Então eu vou representar a minha velocidade, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Essa reta aqui, ela está me indicando que para cada valor de tempo, ou seja, para o tempo igual a 1 segundo, para o tempo igual a 2 segundos, 3 segundos e assim sucessivamente, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Aqui estão os valores negativos, tá? Menos 1, menos 2, sucessivamente. Então, para todos os valores de tempo nesse gráfico aqui, a velocidade vale sempre o quê? Menos 1 metros por segundo. Portanto, a velocidade ela é constante e negativa, movimento retrógrado. Ok? Continuando aqui a explicação, o nosso último gráfico é um gráfico de aceleração por tempo, mas independente se o movimento for progressivo ou retrógrado, nós sempre vamos ter uma aceleração que é zero para o movimento classificado como uniforme. Então, novamente aqui nesse gráfico, nós precisamos representar a aceleração como sendo uma reta em cima do eixo do tempo. Ok? Então, essa reta aqui, assim como a do desenho de cima, elas representam a mesma informação, independente se o movimento é progressivo ou retrógrado. A aceleração ao longo do tempo remete sempre o mesmo valor, que é um valor igual a zero, porque a velocidade nesse movimento não muda. Então, a aceleração é sempre igual a zero. Tudo bem? Beleza, pessoal. Eu vou continuar a nossa explicação e aí nós vamos fazer mais alguns gráficos para poder entender melhor agora a questão do movimento uniformemente variado. Aqui no movimento uniformemente variado, que eu estou chamando apenas de movimento variado, tem algumas características que são relevantes a gente relembrar. Vamos ver que informações são essas. Bom, nós temos para esse tipo aqui de movimento as informações que são a aceleração, ela tem que ser diferente de zero. Então, isso quer dizer que a velocidade nesse movimento é variável. Então, a gente vai colocar por extenso velocidade variável. Ou seja, é uma velocidade que muda. Bom, se a velocidade muda, nós vamos entender que a consequência da mudança dessa velocidade é que a aceleração nesse movimento ela não pode ser zero. A aceleração, portanto, é diferente de zero e a unidade de medida metros por segundo elevado ao quadrado. Certo? Bom, informação relevante, a aceleração nós podemos calcular é a variação da velocidade dividido por variação de tempo. Outra informação relevante nesse tipo de movimento, que é o movimento variado, é a classificação do movimento. Nós podemos ter um movimento classificado como sendo um movimento acelerado. E se o movimento ele é acelerado, nós vamos ter como característica que o módulo da velocidade aumenta. Ou seja, estamos tratando de uma velocidade que está sempre aumentando de valor ao longo do tempo, certinho? Ou então nós vamos ter um movimento que, se não é acelerado, ele vai ser classificado como sendo um movimento retardado. O movimento que é classificado como sendo retardado, o módulo da velocidade, ele sempre diminui ao longo do tempo. Então, a velocidade
está sempre diminuindo ao longo do tempo, tá bom? Outra característica importante aqui no estudo desse movimento variado. Vou colocar mais aqui na frente. Nós temos como característica também a questão das funções. Quais as funções fazem parte da análise desse movimento? Nós temos a função horária da posição, que eu vou deixar por último, porque é uma função do segundo grau, e vou apresentar para você a função horária, porque, de novo, é uma função que depende do tempo, uma função horária da velocidade. Essa função horária da velocidade, ela é muito parecida com a do movimento uniforme, mas vai mudar as letras. Bom, se você lembra disso, da explicação das nossas aulas, a função horária da velocidade vai dizer que a velocidade é uma função do tempo, ou seja, ela vai depender da velocidade no início do movimento, mais o valor da aceleração vezes o tempo. Uma outra informação importante, né? Eu falei para você então que é a tal da função horária, porque também vai depender do tempo da posição. Essa função horária da posição, ela é uma função do segundo grau. Ela vai dizer para a gente que a distância final de um objeto que tem aceleração vai depender da sua posição inicial mais o valor da sua velocidade vezes o tempo, mais o valor dessa aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Parece uma função complicada, mas é apenas uma função do segundo grau que a gente consegue resolver com matemática aplicando Bhaskara, ok? E por último, a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli ela é relevante porque a equação de Torricelli ela vai nos permitir calcular a velocidade de um objeto, a velocidade final elevada ao quadrado, vai ser igual à velocidade inicial elevada ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância ΔS percorrida. É importante você perceber que a equação de Torricelli ela nos permite calcular a velocidade de um objeto e a função horária da velocidade também permite calcular a velocidade de um objeto. A diferença é que aqui você tem a velocidade dependendo do tempo. Aqui você não tem a dependência do tempo, certo? Então fica a dica, sempre que o exercício mostrar para você o dado do tempo, então provavelmente nós estamos falando de uma velocidade que depende do tempo. Mas se o exercício menciona que você tem que calcular a velocidade, mas não fala em quanto tempo a velocidade muda ou em quanto tempo a aceleração atua no objeto, então provavelmente nós estamos podendo aqui trabalhar com a equação de Torricelli para esse exercício, certinho? Quando a gente vai retratar essas informações do movimento variado no gráfico, nós temos aqui diversas situações que merecem a sua atenção. Então, eu sempre vou estar tratando aqui na horizontal da informação que é o tempo, ok? Para todos os gráficos. E aqui na vertical, nós vamos ter para esse primeiro gráfico a posição. Perceba que no gráfico da posição por tempo, nós temos aqui que é uma posição que depende, que é descrita, na verdade, por uma equação do segundo grau. Então, essa equação do segundo grau, ela traz para a gente, em termos de gráfico, a descrição de uma parábola. Essa parábola, pessoal, nós podemos representar ela de diversas maneiras aqui dentro do movimento desse gráfico. Mas vamos representar aqui nesses 3 primeiros gráficos um movimento acelerado. Então você pode ter certeza que no gráfico de posição por tempo, essa parábola aqui, ela sempre tem a concavidade, ou seja, a boquinha dela é sempre voltada para cima, ok? Bom,
No estudo aqui do movimento variado também, nós precisamos retratar o gráfico da velocidade versus o tempo. Tá? Então, esse gráfico aqui é de posição versus tempo. Aqui nós temos a velocidade versus o tempo. Quando a gente trata de velocidade versus tempo no movimento variado, nós temos que lembrar que a velocidade está mudando porque tem aceleração. Então, a representação nesse gráfico, ela vai ser uma reta e, por ser um movimento acelerado, essa nossa reta, ela pode ter, por exemplo, essa característica aqui, ó. Ou então pode ser uma reta que tem essa posição aqui, com essa característica. Bom, aqui são duas retas possíveis que descrevem um movimento acelerado. O que essas retas estão querendo dizer? Vamos pegar, por exemplo, essa reta aqui de cima. Bom, ela está dizendo para a gente, a leitura dela, que quando o tempo vale 0 segundos, a velocidade corresponde a uma velocidade inicial de quanto? Bom, eu vou aumentar o zoom aqui para que a gente possa ver com mais detalhes o nosso gráfico. Então, a gente tem aqui no encontro dos dois eixos o ponto 0, aqui seria o ponto igual a 1, 2, então essa reta aqui está, por exemplo, a 3. Então, essa reta nos diz que a velocidade inicial descrita por esse movimento é 3 metros por segundo. E conforme o tempo vai passando, perceba que a velocidade ela vai aumentando. Então, eu vou lendo as informações do eixo do tempo, percebendo que a velocidade está aumentando ao longo do tempo. Por isso, essa reta aqui ela é inclinada dessa maneira, uma inclinação positiva. Ou então, poderia ser uma reta dessa maneira. E essa reta aqui nos diz que quando o tempo é igual a zero, a velocidade também é igual a zero. Então, é um objeto que está fazendo um movimento partindo do repouso, ok? E conforme o tempo vai passando, olha, vamos pegar esse tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, quando o tempo vale 5 segundos, essa reta aqui em azul está me dizendo que a velocidade é igual a 1 metro por segundo. E conforme o tempo vai aumentando, a velocidade vai aumentando um pouquinho, certo? Então, esse movimento em que a velocidade vai aumentando conforme o tempo vai passando é o movimento acelerado. O módulo da velocidade está aumentando com o tempo, certinho? Um outro gráfico para a gente poder estudar é o gráfico da aceleração pelo tempo. A aceleração no movimento variado, ela é uma aceleração sempre constante. E se tratando de um movimento acelerado, essa aceleração aqui nesse gráfico, ela tem uma representação sempre positiva. Então, nós podemos aqui, por exemplo, representar a nossa aceleração desse movimento acelerado com essa reta aqui, por exemplo. O que isso quer dizer? Essa reta em azul, ela quer dizer que conforme o tempo vai passando, essa reta em azul sempre retorna o mesmo valor de aceleração, que é, por exemplo, 3 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, não importa qual é o valor de tempo que você pegue nessa reta, o valor da aceleração é sempre o mesmo, pois a aceleração é constante no movimento variado. Beleza? Vamos representar aqui os 3 últimos gráficos, mas pensando agora em um movimento retardado. O movimento retardado, a velocidade diminui, e nós vamos associar essa diminuição da velocidade com um movimento que o objeto está freando. Então, esses gráficos, eles têm novamente o eixo da horizontal sempre representando o tempo, e os outros eixos nós vamos ter as medidas da posição, da velocidade e da aceleração. Acontece que se o movimento é retardado, a posição que nós temos que representar aqui é uma posição que depende de uma função do segundo grau.
A diferença aqui, pessoal, é que se no movimento acelerado essa curva tem a sua boca virada para cima, nesse movimento aqui, essa parábola, de alguma maneira, ela vai estar representada com essa boca virada para baixo, ok? Então, a partir dessas duas diferenças aqui, você olhando para o gráfico, você já pode interpretar que aqui a aceleração ela é positiva, aqui a aceleração ela é negativa, ok? Passando para o gráfico aqui da velocidade. A velocidade no movimento retardado é uma velocidade negativa. Então, com a régua, nós precisamos representar a velocidade como sendo uma reta que está inclinada, porque está mudando, mas com os seus valores diminuindo ao longo do tempo. Então, vamos pegar, por exemplo, essa reta aqui como exemplo de movimento retardado. Essa reta aqui, ela está indicando, por exemplo, que conforme o tempo vai passando, 1, 2, 3, 4 segundos. Conforme o tempo vai passando, os valores de velocidade vão diminuindo. Perceba que quando o tempo é igual a 4 segundos, essa reta corta o eixo do tempo, indicando que em 4 segundos a velocidade é igual a 0. Mas, para essa reta desenhada aqui, a velocidade inicial, ou seja, o V0, a velocidade quando o tempo é igual a 0, é 2 metros por segundo, ok? Porque aqui nós temos o valor 1, aqui seria o valor 2, ok? Beleza. E nós temos também o gráfico de aceleração por tempo. O gráfico de aceleração por tempo no movimento retardado, por se tratar de uma aceleração negativa que está fazendo o objeto perder a sua velocidade, isso é uma aceleração que nós temos que retratar aqui no gráfico no eixo da vertical, mas abaixo do eixo do tempo. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa reta aqui, ó, indicando para a gente que, conforme o tempo vai passando, a aceleração ela sempre tem o valor, por exemplo, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Beleza? Então, movimento acelerado com a reta acima do eixo do tempo, movimento retardado com a reta abaixo do eixo do tempo. Certinho? Beleza, pessoal. Eu fico satisfeito que você tenha acompanhado essa discussão até aqui. A gente não pode esquecer que essas informações aqui são muito complexas num primeiro momento, porque é uma quantidade de informação muito grande, mas estudar os gráficos é extremamente relevante para o seu correto entendimento do estudo do movimento. Ok? Não se esqueça que a gente tem o nosso atendimento normal, qualquer dúvida você pode me procurar, estou sempre à disposição. Eu vou agradecer a sua atenção até o momento e aí nós vamos retomar esse vídeo num segundo momento, resolvendo alguns exercícios. Obrigado pela atenção.